Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa dos Manhãs na TV. É um prazer estar consigo. Nós gostamos muito de estar aqui consigo, eu e toda a equipa do Manhãs na TV. Temos o privilégio de o ter aí desse lado. Contamos consigo durante mais ou menos uma horinha. Nós vamos estar consigo para lhe trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que nós temos no nosso país e com todo o nosso pessoal aqui em Portugal e não só. É sempre um prazer estar aqui consigo nas manhãs. Esperemos que tenha uma manhã bastante agradável, bastante bem disposta. Já sabe que aqui connosco você pode contar connosco para uma manhã informativa, uma manhã bastante agradável e uma manhã bastante simpática com os nossos convidados também, que nós trazemos sempre para si. E nós estamos a ser vistos um bocadinho por todo o mundo, através das nossas plataformas portuguesas. Nós estamos na NOS, na Mel, na Novo e na Vodafone, e também através do satélite Espaçat. Nós estamos a cobrir toda a Europa e o norte de África. E já sabe, também nos pode acompanhar também através das nossas redes sociais, colocando lá o seu like, dizendo que se gostou ou não, saber quem são os convidados que vão a seguir. No nosso Insta nós colocamos também sempre todas as pessoas que nós vamos ter na nossa semana e diariamente, para que você esteja sempre ao corrente de tudo aquilo que vai acontecer, porque nós gostamos de estar informados e gostamos também que você esteja informado de tudo aquilo que se passa aqui. E você já reparou que nós temos um cenário lindíssimo, não é já? Lindíssimo. Cheio de flores, como eu gosto, não é? Muito bonito. Portanto, olha, você vai passar uma manhã super agradável aqui connosco e nós teremos todo o gosto que você esteja aqui connosco. E hoje nós vamos também estar à conversa com uma cara conhecida aqui da casa e que vai ser muito agradável. Vamos falar acerca de um projeto que se chama A Vinda dos Rebanhos. Ficou curioso? Mas, no entretanto, nós vamos falar acerca de muitas outras coisas que caracterizam esta personagem espetacular que nós temos aqui connosco, que é a Celeste Almeida. Portanto, já sabe, nós contamos já consigo. Até já. E cá estamos de volta para dar início a esta parte fantástica. Hoje nós temos uma convidada já da casa, espetacular, com que nós vamos estar à conversa. É Celeste Almeida. É uma senhora com um repertório bastante longo, uma vida bastante ativa e sempre com coisas que tocam o nosso coração, e nós temos a certeza que também vai tocar o seu aí desse lado. E como já sabe, conforme eu disse há pouco, nós gostamos da sua companhia aí desse lado, portanto, tenha uma manhã bastante agradável e nós vamos dar as boas-vindas à nossa convidada. Bom dia, Celeste. Bom dia, Sara. É um prazer estar aqui outra vez. Costuma-se dizer que o bom filho à casa torna, É verdade. mas eu hoje estou a achar aqui isto muito mais polido, muito mais bonito. Eu não voltei à mesma casa, porque dá-me a sensação que eu estou noutra casa. Estamos noutra casa, mais bonita. Maravilhosa, Ora Sara. bem, nós quando melhoramos é sempre para melhor, não é? Hoje podia vir de verde, não podia? Podíamos. Podia ter vindo de E verde. não viemos de cara. verde, temos que combinar. Meu Deus, aquela vinda com o vestido verde, que historial. Vai ficar nas minhas memórias, Mas muito obrigada a Coriacos por novamente me ter convidado. É sinal que gostam muito também das tradições do nosso país, não é? Porque é de facto aquilo que eu gosto, é falar das tradições, falar dos costumes, falar das pessoas, dos lugares. É isso que me toca. A Celeste gosta de ir a buscar, ou seja, tocar nas pessoas, não é? Saber a história delas, o que é que as move, o que é que as faz fazer as suas coisas no seu dia-a-dia, não é? E é isso também um pouco que também traz também para os seus livros. É verdade. Eu costumo dizer, e quem me conhece sabe que é perfeitamente verdade, eu sou uma mulher de afetos. Eu, com esta história da pandemia, eu tive dias que me fui muito abaixo, porque eu não podia ir ao encontro das pessoas. Eu tinha pessoas amigas que me ligavam para conversarmos um pouco e me diziam: faz-me tanta falta o seu abraço. Professora, faz-me falta o seu abraço. Professora, porque é assim que me chamam lá no Conselho de Castro Daire. E, de facto, eu não sou poeta, não sou escritora, eu sou, sempre fui, e é aquilo que eu gosto que me chamem, professora. Porque foi a atividade que mais me apaixonou. E talvez o ser professora foi isso que me levou a ser aquilo que eu hoje sou. Porque foi com esta função de professora, quase de missionária, que eu fui quase ser missionária para aquelas aldeinhas, como já contei num programa atrasado, para aquelas aldeinhas
tão atrasadas, tão cheias de tudo e tão cheias de nada. Eu penso que fui um pouco missionária ali. Fui professora, fui amiga, fui mãe, perdão, fui enfermeira, fui tudo, mas principalmente fui muito amiga. E foi talvez essa função de ser professora naquelas aldeias em que precisavam tanto dos afetos, que eu senti também o afeto que me davam, e foi daí que eu me tornei uma pessoa de mais afetos. Porque o afeto é extremamente importante, não é? Muito importante. Eu também sou uma pessoa de afeto. Também gosto dos beijinhos, gosto dos abraços, também sou um bocadinho assim. Sara, agora de nos cumprimentarmos com a mão fechada, a tocar uma na outra, meu Deus, que coisa tão surreal, não é? Não tem nada a ver com... Não faz parte de nós, não, não é? Não tem nada a ver connosco. Nós somos pessoas de hábito e somos pessoas de relacionamentos, não é? Ai, o abraço. Exatamente. Aquele aconchego do abraço. O abraço, o sorriso. O sorriso. É? Porque agora a gente só sorri com os olhos, não é? Aqui, por exemplo, nós estamos distanciadas e tudo, podemos estar sem máscara, não é? Mas o facto de nós podermos sorrir com os olhos já é muito bom. É verdade. Mas ler as pessoas através dos olhos não é muito fácil. O nosso rosto, a nossa face, muitas vezes as nossas expressões dizem o que nos vai na alma. Sim. Por isso se diz que os olhos são o espelho da alma, não é? Mas o sorriso, para mim, ainda diz mais. Nós olhamos para uma pessoa, basta sorrirmos. Podemos não conhecer a pessoa, sim, não é? Mas se houver um sorriso, uma troca de sorrisos, não sei, há logo um afeto, há logo uma ligação, não é? Isso é tão importante, não é? E é isso também que a Celeste retrata nos seus livros. Tudo. Os meus livros são escritos precisamente com a fala das pessoas, com aquilo que eu recolho nos terrenos, com aquilo que as pessoas me contam, com aquilo que eu vou dissecando. Sara, eu vou-lhe contar, por exemplo, que neste sábado que passou, eu estive em Paranhos da Beira, que pertence ao concelho de Ceia, bem perto da Serra da Estrela. Estive lá no aniversário. Eu hoje estou assim um bocadinho a ficar para o rouco. Estive lá no aniversário de um senhor que fazia 74 anos. E esse senhor foi quase toda a vida um pastor transhumante. Para muita gente, quando nós dizemos um pastor transhumante, as pessoas sabem o que é um pastor de rebanho, o pastor das ovelhas, das cabras. Mas o pastor transhumante, muita gente não sabe o que é. E é o quê? O pastor transhumante tinha a ver com a transhumância. E a transhumância, a rota da transhumância, era uma viagem que se fazia desde o sopé da Serra da Estrela, daqueles concelhos como, por exemplo, Ceia, Oliveira do Hospital, Carregal do Sal, Nelas, Mangualde, Viseu, aqueles concelhos que ficam ali nas fraldas da Serra da Estrela. Antigamente... Eu gostei dessa expressão. Fica nas fraldas. Nas fraldas, cá embaixo, nas fraldas. Antigamente, essas pessoas, não só essas, sim, as pessoas do interior também, viviam de quê? Da pastorícia e do pouco cultivo das terras, certo, para terem as batatinhas e o feijão, não é? E a pastorícia era a principal atividade dessas pessoas, principalmente destes concelhos que eu apontei. Havia meses no verão que não havia comer para o gado. Eles tinham rebanhos de 100 ovelhas cada um. Agora imagina um concelho com várias aldeias e muitos rebanhos. Onde é que eles iam pastar? É que os terrenos eram todos cultivados. Nós estamos a falar do tempo do Estado Novo e após o Estado Novo. Mas nós sabemos as dificuldades que as pessoas tinham e então os terrenos eram cultivados, não estavam cheios de silvas como hoje estão. E quando os terrenos eram cultivados não podiam mandar para lá os rebanhos pastar. Mas as ovelhas e as cabrinhas tinham que comer. Claro. E como tinham que comer, o que é que se fazia? O que é que faziam aquelas pessoas daqueles concelhos que eu apontei? Deslocavam-se para a Serra do Monte Muro. A serra mais desconhecida de Portugal, como diz o escritor Amorim Girão. Deslocavam-se para lá, era quase uma semana de caminho, de viagem, de rota. A rota da transhumância. Transhumância, deslocação de uma região para outra, rota, caminho, viagem. Daí está a rota da transhumância. E a transhumância foi feita durante anos e anos e anos, é uma tradição ancestral, e terminou só
Só no ano de 1999 é que aqueles pastores daqueles concelhos que eu apontei das Fraldas da Serra da Estrela deixaram de ir para a Serra do Monte Muro. Há muitas razões que são apontadas para o fim dessa viagem. Uma delas, por exemplo, é que os rebanhos também depois já não eram os mesmos. Já eram menos, não é? As pessoas foram evoluindo. Quase ninguém queria seguir a pastorícia. As pessoas mais novas emigravam. E então havia menos rebanhos. E além de haver menos rebanhos, também na Serra do Monte Muro também houve transformações. Nós agora chegamos à Serra do Monte Muro e vemos as eólicas. Está toda povoada com isso. E parecendo que não, aqueles caminhinhos que se abriram para irem para as eólicas também estragou a vegetação que havia lá para o pastoreio. Embora ainda houvesse pastagem para dar comer a muitos animais. Mas acabou no ano de 1999. Mas essa viagem, Sara, desde esses concelhos até chegar à Serra do Monte Muro, era linda. Não havia ninguém que não fosse ver passar o rebanho. Não havia. Imagina o que é um rebanho de 2.500 cabeças de gado até 3.000. Mas imagina agora o que é 10 rebanhos igual a este. Porque houve uma altura em que não ia só um rebanho para a Serra do Monte Muro. Quando eu digo um rebanho, falo em 2.500 cabeças de gado perto de 3.000. Isto é um rebanho. O rebanho era formado assim. Mas houve uma época, houve durante muitas décadas, em que eram 10 rebanhos. Já imaginou a quantidade de ovelhinhas que havia na Serra do Monte Muro? Ora, se fizermos as contas, vamos para 25.000, 30.000 cabeças de gado a povoarem a Serra do Monte Muro. E esse senhor com quem esteve no sábado esteve Era lá. um deles. E a todos os anos, a viagem era feita por altura do São João, começavas pela altura do São João, a irem para a viagem da Serra do Monte Muro e depois vinham para cá no São Bartolomeu. Era mais ou menos em meados de agosto que regressavam para os seus lugares de origem, não é? Este senhor chama-se o Senhor José Pardão. É um senhor por quem eu tenho um carinho muito especial e já vai entender porquê. Porque foi o Senhor José Pardão com um outro senhor de quase 90 anos, chamado Senhor Júlio, que me forneceram todos os dados para eu escrever aquela obra, chamada A Viagem. Ainda não está, ainda não viu a luz do dia, porque é uma obra que eu até digo muitas vezes, eu já a podia ter terminado há muito tempo, aquela obra A Viagem. A Viagem porque era a viagem dos rebanhos, dos pastores transhumantes, não é? Eu já a podia ter terminado há muito tempo. Mas acontecia o seguinte, eu quando começava a falar com o Sr. José Pardão ou com o Sr. Júlio, eles diziam assim, professora, e daquela vez que... E quando aconteceu isto, e eu lá ia ao livro a acrescentar. Portanto, eles estavam-me sempre a contar coisas novas e eu estava sempre a acrescentar o livro, Graças a Deus que ainda não tinha mandado para a editora para o porem em papel, senão já não... Havia muita riqueza cultural, mas muita, que eu deixaria de pôr no livro se eu tivesse mandado para a editora já há bastante tempo. E é isso também que a Celeste faz com os seus livros, que é trazer a cultura, não é? Mostrar um pouco da cultura que se vivia noutros tempos, não é? Mas que ainda é tão real nos dias de hoje. É verdade, é verdade. Pois a Sr. José Pardão fez anos no sábado, 74 anos, um senhor espetacular e lembrou-se logo, professora, tem que vir ao meu aniversário. E fui eu mais 2 amigas minhas também que levei. Mandei fazer um bolo muito bonito com uma ovelha. Tinha tudo a ver com o pastoreio, não é? Tinha que ser uma ovelha. Passámos uma tarde maravilhosa. Não passei a noite porque nesse mesmo sábado, a linda vila de Castro Daire, que eu escolhi para viver, ou porque ela me escolheu a mim também, e porque me acolheu a mim para lá estar, para lá ficar, porque se eu não fosse acolhida da maneira que fui acolhida, talvez eu não tivesse ficado lá, talvez tivesse regressado à minha terra, Mangualde, não é? Mas não, eu digo que Castro Daire e Montemuro me souberam acolher. E acolheram-me de uma maneira tão linda e tão afetuosa, que eu nunca mais quis soltar aquele laço que nos unia. Pois à noite, nesse dia do aniversário, por isso é que eu não fiquei lá mais tempo, era o centenário de um dos lugares mais lindos de Castro Daire, que é a Fonte dos Peixes. Fica logo à entrada da vila,
um painel enorme com a pastorícia, lindíssimo, e depois todo iluminado. É pena não ter mandado um vídeo, porque eu tinha o vídeo, mas foi no sábado, não é? Já não ficava muito, já ficava muito em cima. E então aquele cenário, e nós lá cantarmos as canções etnográficas, porque não se pode, o rancho não pode dançar ainda, não é? Mas levámos as canções etnográficas para festejarmos precisamente os 100 anos da Fonte dos Peixes. A Fonte dos Peixes, que eu convido as pessoas a passarem por Castro Daire, Sara, a Rota Nacional 2. Exatamente. A Rota famosa Nacional 2. Temos Ir muita de coisa Chaves aí. a Faro, Sim. 700 e tal quilómetros, passar, salvo erro, por 11 distritos. Castro Daire faz parte da Rota Nacional 2. Temos lá os marcozinhos em vários lugares. Hoje em dia, o que se vê mais, e eu vejo, porque eu vivo mesmo na Nacional 2, eu vivo mesmo à beirinha, minha casa é mesmo ali, passam imensos motoqueiros, muitos de mota, porque andam a fazer a Rota Nacional 2. E depois têm os restaurantes que estão mesmo ali à beira da Rota Nacional 2. Portanto, Castro Daire é uma vila que, se antes era visitada, agora é muito mais visitada com este trajeto da Rota. Exato. A Rota da Transumância passou a ser a Rota Nacional 2, já reparou? Antes era a Rota da Transumância, agora é a Rota Nacional 2. Mas é, de facto, visitada por muitos turistas. Então quer dizer que dentro, em breve, não é? O breve é relativo, pode ser muito próximo ou um bocadinho mais afastado, nós vamos poder contar com mais um livro seu de A Viagem. Da Rota Nacional 2. Mas essa teria que a fazer, Sara, teria que começar em Chaves e terminar em Faro, não é? 700 e tal quilómetros, o que já é um bocadinho mais difícil. Aqui há dias engraçado que estava num restaurante que faz parte da Rota Nacional 2, fica mesmo à beira, que é o restaurante Vieira, lá nas Termas do Carvalhal, onde eu vivo, perto de onde eu vivo, e estava lá e apareceram uns poucos de motoqueiros. Eram motoqueiros de Faro, daquele famoso clube de motoqueiros de Faro. E pararam, começámos a conversar, tirámos fotografias, lindíssimo. E eles andavam a fazer precisamente a Rota Nacional 2. Só que eles disseram-me que tinham feito ao contrário, porque deve-se começar em Chaves e terminar em Faro. E eles não, por baixo. Começaram em Faro e iriam terminar a Chaves. Exato. Viam as mesmas coisas, as serras, as planícies, os espelhos d'água, os vales encantados, as tradições, as festas religiosas, tanta coisa, as termas. Porque nós temos um país lindíssimo, muito com muita rico, cultura e com muito pessoas muito ricas, não é? Muito Ricas rico. não só no coração, mas também na forma como amam a terra e como vivem as coisas, não é? E tudo isso faz diferença, É verdade, não é? é verdade. Eu tenho a impressão que, se nós nos soubermos dar, todas as pessoas que estão à nossa volta também dão. Porque também depende muito de nós, Sara. Se nós chegarmos, por exemplo, a um grupo de pessoas e olharmos para essas pessoas e nem um bom dia, nem uma boa tarde, aquelas pessoas ficam tímidas, inibidas e nem sequer dizem nada. Mas se nós dissermos, olá, tudo bem, é o princípio de uma conversa e o princípio de um sentimento lindo chamado amizade. Nós temos que nos saber dar, principalmente às pessoas dos lugares que eu amo, que são os lugares das aldeias. Para mim o povo, Sara, eu costumo dizer, é o nosso maior património. Agora, por falar em povo, posso lhe contar uma história real que se passou comigo. Um dia fui apresentar o meu livro A Alma de um Povo, também já o trouxe aqui, embora eu, como a Sara sabe, eu falo pouco dos livros, não é? Fui apresentá-lo ao Porto, ao bar literário da Chiado, que agora mudou de nome, agora chama-se Grupo Atlântico. Fui lá apresentar o livro. E estavam lá pessoas nesse bar, entraram na sala onde eu estava a apresentar o livro, e estava lá um senhor que eu não conhecia, mas achou interessante e ficou também a ouvir. Eu estava a falar de Castro Daire e ele perguntou-me, levantou-se lá do lugar onde estava, no fundo, e diz-me assim, está para aí a falar de Castro Daire, eu nem sequer conheço Castro Daire. É capaz de me dizer alguma coisa importante, uma pessoa famosa de Castro Daire? E eu não sei, eu não pensei, surgiu-me, aquilo veio da minha essência, veio da minha alma a resposta que eu dei, e eu disse, pessoa importante de Castro Daire, o povo.
Só sei, Sara, havia lá muitas pessoas que nos estão a ouvir, havia lá muitos poetas, muitos escritores, muitas pessoas comuns, cidadão comum, e levantaram-se e aplaudiram. Eu depois pensei e interroguei-me, mas como é que eu dei esta resposta? Porque é o que está no seu coração. Porque de facto Não é o é? que eu sinto. Para mim Porque o as pessoas maior são muito património, importantes. as pessoas mais ilustres, as pessoas mais importantes são o povo. Exatamente. Mais genuínas, mais sinceras, mais afetuosas, mais amigas de se darem. Nós podemos, e isso aconteceu muito comigo nas aldeias da Serra. Eu lá muitas vezes não tinha nada, nem um pão para comer, mas eu tinha as pessoas das aldeias que me davam. Coziam a sua broa nos fornos, que estavam metidos nas cozinhas, e davam-me a broa. Coziam um feijãozinho nas panelas de ferro com a farinha e davam-me. Eu adorava tanto aquele comer, tanto, tanto, tanto. Partilhavam tudo. Daí eu dizer que, de facto, o povo é o nosso maior património. E é com eles que eu me sinto bem. Eu digo muitas vezes o meu povo, se calhar há pessoas que podem não gostar, como eu também digo muitas vezes a minha serra. Se calhar há pessoas que também podem não gostar, porque a serra, de facto, não é minha. Mas É um eu bocadinho de sinto-a todos, tão os que lá minha. estão, não é? É um bocadinho de todos. Eu sinto aquele chão tão meu. Um dia eu tive um senhor da Gralheira que me diz assim: a senhora é chão, terra, ar e amor. Eu achei aquilo tão lindo, tão lindo, tão lindo. Era um poeta, está a ver? Como ele estava a fazer poesia sem saber. Chão, terra, ar e amor. E de facto o chão, terra, porque é onde eu gosto, é onde eu me sinto bem, a pisar a terra e o chão da serra. Assim como para aqui a Celeste, o povo, é muito importante, assim também você que está aí a assistir connosco amanhã na TV, é muito importante para nós. Portanto, continuo aqui, nós estamos a ter uma conversa bastante agradável com a Celeste de Almeida, ela que é poetisa, é escritora, é professora, é um bocadinho de tudo. Nós temos aqui a Celeste connosco e nós estamos a ter uma conversa muito agradável. Sabe que a Celeste esteve há pouco tempo na Feira do Livro? Não sabia? Nós vamos saber o que é que se passou. Você esteve há pouco tempo na Feira do Livro. Sim, Sara. A Feira do Livro, para quem não sabe, já existe desde 1930. Começou a ser feita em maio. E teve início, este certame teve início na Praça Dom Pedro IV. Depois mudou, foi também para a Avenida da Liberdade, até que finalmente foi parar ao Parque Eduardo VII, é onde é feita agora a Feira do Livro. A Feira do Livro é o evento literário maior do país, um dos maiores também da Europa, em eventos literários, e este ano só teve um ano que a superou em editores, porque a Feira do Livro tem concertos, tem sessões de autógrafos, Sim. tem lançamentos de livros, Sim. tudo porque é organizado pelos editores, não é? Certo. A feira é organizada pelos editores. E só houve um ano, que foi em 2019, que a Feira do Livro superou este ano. Portanto, apesar da pandemia, que nós estamos ainda a viver, a Feira do Livro este ano teve uma dimensão imensa. Os próprios editores nunca pensaram que a Feira do Livro atingisse aquela dimensão. Era só pavilhões de editora, Sara. Era uma coisa impressionante. O Parque Eduardo VII cheio de pavilhões de editoras. Viu-se muitas vezes em alguns pavilhões serem obras apresentadas, mesmo pela primeira vez. Eu não. Eu sempre que fui convidada nunca lá apresentei uma obra. Eu gosto de apresentar as minhas obras onde vivo, primeiro. Primeiro, as minhas gentes merecem as minhas obras e depois então vou a outros lados. Mas sou convidada para a sessão de autógrafos. É engraçado, Sara, que há muitos autores que são convidados para sessões de autógrafos e isto é algo que me entristece. Não conseguem, é uma horinha para cada autor, não conseguem fazer um autógrafo sequer. Estão ali sentados no pavilhão, a verem passar as pessoas muitas vezes a pararem para pegar neste livro ou naquele, e não se aproximam do autor ou do poeta ou do escritor para verem o seu livro, a sua obra e pedirem uma sessão de autógrafos. Eu penso que isso deve ser tão frustrante para o autor ou o escritor que está ali para dar uma sessão de autógrafos, que eu ponho-me no lugar, e já aconteceu algumas vezes ser eu a única a ir comprar
o livrinho àquelas pessoas. Ou então também já aconteceu eu pedir a amigas minhas e de comprar. Não me comprai a mim, e de comprar ali. Já fiz isso. E como é que correu a feira? Eu, Sim. graças a Deus, só tenho que levantar as mãos a Deus porque, de facto, sou uma privilegiada. Não sei se mereça, às vezes pergunto-me mesmo e questiono-me, será que eu mereço tanto? É que todos os projetos onde eu me envolvo, eu antes de ir, seja para onde seja, digo, meu Deus, eu estou nas tuas mãos. Eu conto contigo, eu confio em ti. Vê lá o que fazes. Nunca, nunca eu saí de um evento com tristeza porque me tivesse corrido mal. Eu estive na Feira do Livro este ano com 3 obras para dar a sessão de autógrafos. Quais foram as obras? Foi A Alma de um Povo, que eu já trouxe aqui, As Nossas Raízes, o Passado e o Presente, e o Silêncios de Espuma, que é o único livro de poesia que eu tenho. Porque eu gosto mais do outro registro, de andar no chão, no terreno, a falar com as pessoas. Foram esses livros. Eu posso dizer à Sara que os livros voaram. Tive tanta gente, tantos amigos, tantas amigas. Alguns foram de Castro Daire de propósito para estarem comigo na Feira do Livro. Muitos outros são amigos que eu também tenho levado, muitos deles aos meus programas da rádio, não é? E depois há esta partilha. Nós damos, mas também recebemos. Se calhar eu até consigo receber muito mais do que aquilo que dou. Porque já no ano passado tive imensa gente e este ano muito mais. E nós temos algumas fotos, Celeste, que nós vamos ver. E a Celeste vai comentando e nós vamos falando um pouquinho acerca delas. Tá bem. Fica aí connosco. Cá está a ver os meus afetos, Sara. Aqui estou numa aldeia chamada Bostelo da Laje. Eu andava lá a fazer recolhas de tradições, de canções. E estas senhoras foram ao programa da minha rádio com outras pessoas mais da aldeia. Bostelo da Laje, que é uma linda aldeia do Conselho da Freguesia de Almofala, Conselho de Castro Daire, onde eu sou madrinha literária de uma associação que eles têm lá. Aquela senhora de preto, meu Deus, é um manancial de cultura, com uma história de vida, com tradições. Ela a cantar é um amor. É isto que eu gosto. A tia Beatriz, a outra senhora, não me recordo o nome, mas a de preto é a tia Beatriz. Ainda há pouco tempo lá estive, nesta aldeia. Aqui é o meu rancho folclórico. O rancho Flores da aldeia de Mosteirô. Se repararem, embaixo tem escrito Transumância, porque todos os anos, desde 2015, o município de Castro Daire celebra a Rota da Transumância, para reviver, para também dar a conhecer aos mais novos, que não tiveram a oportunidade de ver os pastores, nem os rebanhos. Isto foi numa celebração, no ano passado, da Rota da Transumância, das tais celebrações que o município faz desde 2015 para reviver esta tradição. E aquele é o meu rancho folclórico. Temos lá a Rita e o Rui. Aqui, ó Sara, que saudades. Se reparar, é um quartinho muito pequenino. Tem lá uma caminha pequenina e eu estou abraçada daquilo, não consigo ver se é a Maria Teresa, mas parece-me que sim. Nós dormíamos as duas naquela caminha. Era uma aldeia onde eu dei aula, chamada Pimeirô. Um quarto pequenininho, quase que não cabia para uma pessoa, e nós aconchegávamos-nos ali num colchãozinho de palha, a dormirmos ali. Que saudades. O quarto continua assim, que ainda há pouco tempo lá estive. Esta fotografia é recente. Novamente uma dessas aldeias, Pimeirô. Se reparar, aquelas portas são portas comuns que davam acesso para os currais dos animais, onde se guardam as ovelhas, as vacas. Que saudades. Olha, cá está. Se reparar ali, nós temos ali muitas ovelhas. Certo. E as ovelhas, alguns chibos com umas coisinhas, com os pompons nos chifres, nos cornos, e as ovelhas têm todas marcas, porque são as marcas. Toda a ovelha que ia para o Monte Muro, Sara, é engraçado. Ora, se as ovelhas se misturavam, não é? Porque se misturavam este pastor, aquele, juntavam-nas todas, como é que depois as identificavam?
tinham que as identificar. Sim. E então, cada pastor punha no velo da ovelha, que é a lã, as iniciais dos nomes. Com tinta, um ferro, pimba, carimbavam. Então elas iam todas carimbadas. O senhor José Pardão punha o J, José, e o P de Pardão. Toda a ovelha que tivesse JP eram do senhor José Pardão. Era assim que as identificavam. Muito Os bem. chibos não precisavam de ser identificados. E esta? Cá temos novamente. Olha, está a ver ali os pompons nos chibos? Sim. Aquilo é lindo. E coloridos. Aqueles pompons, os chibos todos enfeitados. Só os chibos é que iam enfeitados para a Serra do Monte Muro. Mas era isto. Eles com chocalhos muito grandes, arrastarem ao chão, por onde passassem aquela viagem, porque passavam por muitas localidades imensas, não é? Está a ver Toda o a gente trajeto. sabia que eles estavam a passar. Toda a gente, até porque havia uma nuvem de poeira, ainda eles vinham longe, já se via a nuvem de poeira e já só viam os chocalhos. Exato. Porque eram chocalhos enormes, todos cheios de chocalhos, e as pessoas corriam para as canadas onde o rebanho passasse. Canadas são caminhos estreitos, onde o rebanho passasse só para verem aquela beleza daquele rebanho. Já vi muitos. Eu tive a sorte de ver muitos. Até os meus filhos viram. Olha ali, olha aquele chocalho. Sim, É grande. Isaura, do lado de cá chama-se Isaura. Veja só o tamanho daquele chocalho. Coitadinhos dos chibos, eles faziam aquele trajeto quase de uma semana com aquele peso enorme ao pescoço. Só quando chegavam à serra do Monte Muro é que tudo lhes era tirado. Tiravam-lhes os chocalhos, tiravam-lhes os pompons, tiravam-lhes as fitinhas do focinho e era tudo guardado em casas nas aldeias. Porque depois, no dia que regressassem para as suas terras de origem, voltavam a colocar tudo para terem o mesmo espetáculo pelo caminho fora, pelos lugares fora. Era lindo. Aqueles cães enormes, os pastores todos com as mantas, aquelas mantas de lã penduradas no ombro, com o seu cajado, o chapéu. Havia rituais que eles cumpriam mesmo à risca. E as pessoas gostavam. Ai, quem é que não corria para ver um rebanho transhumante, Sara? Toda a gente corria, novos e velhos. Assim que se visse a nuvem, lá ao longe, de pó, porque eram muitos animais a caminharem em terra, levantavam as nuvens de pó, não é? Que subiam ao ar. Principalmente as crianças começavam a gritar: vem lá o rebanho, vem lá o rebanho. E tudo corria para onde o rebanho passasse. Muito bom. E o lugar onde eles dormiam, porque eles tinham que pernoitar Sim. nos lugares, ao relento, não é? Muitas vezes daí as pessoas também ficavam ali juntamente com os pastores e com as ovelhas e com os chibos, ficavam ali. E no rodeio também, onde eles descansavam, porque não sei se a Sara sabe, quando se põe uma ovelha no pasto, a ovelha não pasta durante o dia. Ela pode estar no pasto desde que a ponham de manhã até ir novamente para o curral. Mas ela não pasta durante o dia, todo o dia. Ela pasta aí até mais ou menos ao meio-dia. Depois ela própria para. Não precisa de ser o pastor a dizer vamos embora ou vamos para o rodeio. O rodeio é o lugar onde as ovelhas, onde o rebanho ia descansar. Mas o pastor não precisava chamar, que as próprias ovelhas são o seu próprio relógio. Elas sabiam e então param. Elas param, juntam-se umas às outras, encostam-se umas às outras e ficam ali assim. Horas até o calor ir embora, até voltarem a ter energia para começarem novamente a pastar. Às vezes, por volta das 4, 5 horas, é que começavam novamente a pastar. Celeste, nós temos um miminho para os nossos telespectadores, não temos? Quer saber qual é o miminho? Nós vamos ouvir a Celeste a declamar um poema. Gosta da ideia? Gosto. Embora eu não me considero, Sara, eu não me considero poeta. Não me considero poeta, nem tão pouco escritora, nem tão... Eu sou autora de coisas. Escrevo. E qual é o poema que nos traz hoje? Entre a miragem e o sonho. Posso ler? Entre a miragem e o sonho, meu leito é sombra d'água, com lençol de penas feito, tecido num caudal de mágoa. Falai água aos meus olhos das memórias do passado. Duram dias, duram anos,
as lágrimas que tenho chorado. Lágrimas correm no rio da mais alta penadia. Os tempos mudam no vento, sopra a noite e vem o dia. Entre a miragem e o sonho, escondida num vale solitário, vejo o sol beijar a serra nas contas de um rosário. Neste rosário da vida, sinto colinas tangendo, vestidas de 1000 cores, na minha alma gemendo. Muito bonito. Muito bonito. Mas eu não me considero, de facto, Sara, poeta, não. Onde é que se inspirou para fazer esse Na Serra. Na Serra. Na Serra, nos Penedos, nas Penadias, na Serra. É tudo na Serra. É tudo no Monte Muro, é tudo nas gentes, nos lugares, nos pastores. Tudo o que tenha a ver. A Sara pode-me dizer assim, então, mas esteve no sábado num pastor que era do Conselho de Ceia. Pois era, mas tem muitas vivências, muitas histórias Sim. passadas no Monte Muro. Sim. Porque ele ia para lá todos os anos. Portanto, no fundo eu vou... parece um afluente. Eu sou quase um afluente que ando, serpenteio, mas vou desaguar sempre à Serra do Monte Muro. Muito bonito. Gostou de ouvir? Eu também gostei. Também gostei. Foi muito bom este momento que nos deu. Mas nós agora vamos falar acerca do projeto que é a Vinda dos Rebanhos. Não é? Vamos continuar, então, não é, Sara? Eu posso lhe contar. Portanto, estávamos já na deslocação do rebanho, na viagem que faz durante a semana e depois chegar à Serra. A Sara já se questionou como é que os pastores viviam na Serra do Monte Muro, com os seus rebanhos dia e noite, 1 mês e meio. Eles viviam lá, eles não saíam de lá. Eles dormiam lá. Pois, para ficar a tomar conta do rebanho. Precisamente, o rebanho não podia ficar sozinho. E mesmo eles lá, aconteciam. Eu recordo-me de um ano em que o senhor Zé Pardão me contou, mais o senhor Júlio, que o lobo matou 16 ovelhas. Porque eles tinham adormecido, os pastores. Parece que naquele dia que se lembraram de ir à aldeia que fica perto e beberam com os amigos mais do que aquilo que deveriam beber, adormeceram e não se aperceberam que o lobo estava a atacar o rebanho. E foram 16 ovelhas que o lobo matou. Porque é uma coisa muito interessante. Eu até perguntei assim ao senhor Júlio, porquê é que ele matou 16? Podia ter matado uma, pegar nessa uma, ir comê-la, levá-la para qualquer lado. E então ele contou-me o que eu aprendo com esta gente. Enquanto houver algo vivo, o lobo ataca, mas enquanto houver ovelhas ou cabras vivas, o lobo não começa a comer. Mata, porque é um instinto dele, é matar. Só deixa de matar se alguém se aperceber, se os cães depois conseguirem espantar o lobo, ou se os pastores também o conseguirem espantar. Porque de outra forma, o instinto do lobo, dizem-me os pastores, disseram-me eles, que era matar. Daí o terem morto tanta ovelha. E não mataram mais possivelmente porque depois algum deles acordou. Eles aperceberam-se. Algum deles acordou. Senão o estrago era maior. Muito maior. Havia rituais. Como é que eles faziam a comida? Eles comiam lá na serra. Como é que eles faziam a comida? A comida era feita por um cozinheiro, portanto era um homem que ia de propósito, juntamente com eles, com a comitiva transhumante, ia de propósito também com eles para a serra, só para aquela função. Ele tinha que fazer o comer. Tinha que fazer o comer de manhã, ao meio-dia e à noite. De manhã era chamado o almoço, ao meio-dia o jantar e à noite a ceia. Eu recordo-me também destes nomes. Eu recordo-me em minha casa a minha mãe dizer vamos cear. Agora já não, mas quando eu era catraia, eu recordo-me destes nomes. E o pequeno almoço como é que era feito, Sara? O que é que os pastores comiam? Iam às cabras, tiravam o leite. O cozinheiro tirava um leite para uma vasilha que se chamava a ferrada. O cozinheiro pegava no leite, deitava-o dentro de uma caldeira,
que era uma vasilha enorme, tipo um tacho enorme de cobre. Deitava lá dentro e punha-o ao lume. O lume era feito entre umas pedrinhas, num lugar assim mais abrigado por causa do vento, era tudo ali, ao relento. Punham lá a caldeira a ferver com o leitinho, o leite fervia 3 vezes. Eu também me recordo que em minha casa a minha mãe deixava levantar o leite 3 vezes. Sim. Também me recordo. Sim. Eles também faziam isso. Antigamente fazia-se muito isso. Para ter a certeza que o leite estava bom, precisamente, estava em condições. Que as impurezas já tinham morrido. Exatamente. Eles também faziam isso. Levantava 3 vezes. Havia um chefe deles todos. Portanto, os pastores tinham todos um chefe que se chamava o maioral. O maioral era o maior, era o chefe, era o líder, era o que mandava. E era esse maioral que dizia: vamos comer, mas com um ritual muito próprio. Eles punham a caldeira no meio, deles todos à volta, todos eles sentados em pedras, banquinhos de pedra, cada um tinha o seu banquinho de pedra. Eram para aí 7 ou 8 pastores, cada rebanho tinha 7 ou 8 pastores. Sentadinhos em cima de pedras, a caldeira no meio, levavam de casa a sua colher, feita de madeira, de pau. Todo pastor levava a sua colher. Eu tenho lá colheres que eles me ofereceram. E o maioral, com a colher dele, batia 3 vezes naquela caldeira. Tudo tinha rituais. Batia 3 vezes. Depois de bater 3 vezes, ia à caldeira e tirava uma colherada. E só depois dele fazer este ritual é que os outros começavam também a comer da caldeira. O leite tinha lá broa dentro. Deitavam lá a broa. Quem cozia a broa era uma pessoa que estava destinada numa das aldeias próprias, porque tem muitas aldeias o Monte Muro, não é? Sim. Se andassem nos montes da Póvoa de Monte Muro, era na aldeia da Póvoa de Monte Muro que havia uma senhora que tomava conta dos apetrechos do rebanho, das roupinhas dos pastores, que guardava os condimentos que eram levados para cozinhar, os feijões, a carne de porco dentro do sal. Portanto, havia uma casa nas aldeias que guardava isso. Se fosse na Gralheira, havia outra casa. Depende do monte onde os rebanhos andassem, porque a Serra de Monte Muro é enorme. Sim. Tem muitos montes, não é? Cada rebanho ia para a sua extensão. Repare que eram 10 rebanhos, não podiam andar misturados uns com os outros. Um rebanho alugava, arrendava, por exemplo, os montes da Gralheira. Outro rebanho arrendava os montes da Póvoa de Monte Muro. Outro arrendava os montes da Franqueira. Vários, outros de Alhões. Portanto, cada patrão, que era o que organizava um rebanho, havia um patrão que organizava, que juntava. Vou juntar o rebanho deste, até formar um rebanho transhumante. Era o patrão que fazia isso, mas recebia. Porque cada pastor que mandava as ovelhas para a Serra do Monte Muro pagava por cada ovelha. Pagava a quem? Ao patrão. O patrão recebia um X por cada ovelha para as levarem depois para a Serra do Monte Muro. Porque o patrão, com este dinheiro, tinha que pagar os montes que ia arrendar. Porque os montes tinham dono, ou eram da comunidade, da aldeia toda, ou eram de privados mesmo. Por exemplo, os montes da Gralheira, de uma aldeia linda também da Serra do Monte Muro, têm todos dono. Ali não há baldios, não há montes que não tenham dono. É tudo dono. Esses montes do dono, que tinham dono, eram arrendados ao próprio dono. Aqueles que não tinham dono, que eram baldios, que eram da povoação inteira, que eram da junta de freguesia, eram arrendados à junta de freguesia. E essa é a história que nós vamos poder... Alguma parte, porque a Celeste não pode contar tudo, não é? Porque não se pode contar brevemente tudo. Esse livro andará aí. Nós também já falta pouquinhos minutos para nós terminarmos o nosso programa. Já estamos a ir assim para a reta final, numa conversa bastante agradável, que eu sei que você aí em casa também está a gostar. Portanto, continue connosco. Falta ainda alguns minutos, portanto ainda vai aprender mais algumas coisas aqui acerca da Celeste, deste livro de A Vinda dos Rebanhos. Portanto, tudo isso é aquilo que nós podemos encontrar neste livro. Portanto, essa história... Com o título A Viagem. A Viagem, que é a vinda dos rebanhos, porque é bastante importante. Sim, porque no fundo é preservarmos uma tradição
As pessoas do meu tempo, Sara, viram esses rebanhos andar a povoar a Serra do Monte Muro, a passarem nas localidades, a rodearem, a descansarem, a pernoitarem, a dormir. Mas outras gerações, aquelas mais dos seus 30, 20 anos, nunca viram. Nunca viram. Então, como é uma tradição, aliás, a Rota da Transumância foi candidata às 7 maravilhas da cultura. E passou para a segunda, ganhou uma parte e passou para a segunda, para a final. Só que depois, aí, pronto, houve outras que superaram. Mas esta tradição foi candidata às 7 maravilhas da cultura. Este livro tem, de facto, esse propósito, recordar, preservar uma tradição que, se calhar, daqui a 30, 40, 50 anos, já ninguém iria falar dela. Já ninguém iria saber que o Monte Muro foi povoada por milhares de ovelhas, que a Serra do Monte Muro foi um lugar onde se cultivava o centeio, porque a ida dos rebanhos depois tinha umas consequências muito interessantes. Os rebanhos iam e no lugar onde pernoitassem, eles deixavam as caganitas, não era? E deixavam as suas urinas. Portanto, estavam a fertilizar aquele pedaço onde estavam a pernoitar. As pessoas depois iam lá cultivar o centeio. Então, a Serra do Monte Muro via-se cheinha de searas de centeio. Era lindo. Mas há histórias que eles contam muito engraçadas, ó Sara. Uma vez o tio Zé, eu digo tio Zé porque para mim quando eu conheço as pessoas é tudo tio. Pronto. O senhor Zé Pardão contou-me uma, diz-me assim, ó senhora professora, aqueles pastores que iam pela primeira vez para a Serra do Monte Muro com rebanhos, nós éramos malandros, fazíamos das nossas. Então haviam rituais que eles faziam. Chegavam lá a uma capelinha chamada a Cruz da Roção, obrigavam o pastor que fosse pela primeira vez pegar no carneiro que tivesse mais gordo, maior do rebanho, o pusesse às costas e andasse com ele à volta daquela capelinha. Coitadinho, ele dava voltas, às vezes dizia, já dei as voltas todas. Não, ainda te faltam 3, ou ainda te faltam 4. Tudo malandrice. Eles diziam que tinha que fazer aquilo que era para terem sorte com o rebanho lá na serra, para não lhes acontecer nada, etc. Era um costume. Era um ritual que eles faziam. E havia os rituais também, outros que ainda eram mais malandros. Contou-me o senhor Zé que um dia qualquer diz assim para um que também foi pela primeira vez para a serra. Olha, vês além aqueles penedos? E começou a apontar para os penedos que havia na serra, não é? Vês além? E ele dizia, vejo. Olha, toma lá este saco. Deu-lhe então um saco de charpilheira. Toma lá este saco e vais atrás daqueles penedos, está lá um pomar de pessegueiros. Isto ele indicava o lugar chamado o Talegre, que é o ponto mais alto da Serra do Monte Muro, um lugar onde se vê uma paisagem linda. Nós vemos o Rio Douro em baixo. Em baixo é uma maneira de falar, porque ainda está um bocadinho distante. Olha, vais lá, que está lá um pomar de pêssegos. Todos os anos, quando nós chegamos, estão madurinhos, de muitas qualidades. Pega no saquinho e vai. E eu viro-me para o senhor Zé e digo assim, ai, ó senhor Zé, então eu ando tanta vez na serra, eu nunca lá vi esse pomar. Ele desata a rir, a rir, a rir. Como é que a senhora professora queria ver o pomar? Não há lá pomar nenhum. Mas os pobres pastores iam lá com o saquito, numa extensão que ainda tinham que percorrer aquele percurso bastante duro, por cima dos penedos, e depois vinham com o saquito. Não vi pessegueiro nenhum, então. Então tu vês com o saco vazio. Eu não vi pessegueiro nenhum, eu andei a olhar para todo lado, eu não vi pessegueiro nenhum. No fundo era também uma maneira deles brincarem, Sim. não é? E de quebrarem aquela rotina de estarem ali todo o dia, permanentemente, só com as ovelhas. Embora eles depois também tivessem, na altura do rodeio, quando o rebanho descansava, eles desciam às aldeias, iam às tabernas, socializar. Claro. Uns com os outros e ganhavam grandes amigos. Há pessoas lá que os chamavam os amigos da estrela. Portanto, os seus livros, Celeste, acabam por abranger todas as idades. Aquelas idades mais crescidas, digamos assim, as pessoas com mais idade, que já viveram esses tempos, não é? E que acabam por se recordar, e também para as gerações mais novas e inclusivamente para as gerações futuras, não é? Porque acabam por conhecer e saber o que é que se passou na terra, É verdade. que faz parte de todos nós. É verdade. E Castro Daire é uma vila montemorana, mas uma vila com tradições muito ricas.
mas muito ricas. E quando é que nós podemos contar, ou Com este aproximadamente, livro? com este livro? Para o final do ano. Porque o livro na editora geralmente está 3 mesitos. Às vezes aceleram, não é? Portanto, eu tenciono lá para novembro, dezembro, dar esse livro. Tem muitas fotografias também, que eu consegui, fotografias que eu consegui através destes pastores antigos, que me forneceram algumas. Também enriquece com isso, não é? A mostrar os montes, a mostrar as ovelhinhas todas enfeitadas, os próprios pastores vestidos como se vestiam. Um maioral, que foi o último maioral da Rota da Transumância, era precisamente de lá da Póvoa do Montemuro. Chamava-se o Sr. Jorge Cardoso, já faleceu. Fotografias com ele. Aquele livro é quase um documento de uma tradição histórica, porque a transumância, quer se queira, quer não, fez parte da vida das pessoas do Montemuro. E continua a fazer. E continua a Continua a fazer. fazer, não é? Porque a Celeste tem uma forma de conseguir transpor para os seus livros aquilo que você sente quando você está com as pessoas, não é? Isso é tão importante, não é? Porque eu gosto imenso de ouvir falar, você percebeu, né? Eu quase que nem falei, eu gosto imenso de ouvir falar. Obrigada. Porque quando você fala, fala com paixão, fala com gosto, não é? E quando nós ouvimos falar destas coisas que se passaram noutros tempos e que ainda se passam algumas, mas mostrar que realmente se passou e que aquilo tem história, não é? Não é simplesmente uma terra, tem história. As pessoas são pessoas espetaculares que têm maneiras de viver espetaculares e que nos contagiam, não é? Quando nós ouvimos isso falado pela Celeste, eu fico deliciada a olhar para si e a ouvi-la, porque é muito bom. E também acho que os nossos telespectadores lá em casa também gostaram muito de ouvir a Celeste. Celeste, então quer dizer que numa próxima vamos tê-la cá novamente? Eu virei sempre que posso. Aliás, esta casa para mim já é minha. Exato. Sou muito bem acolhida, o termo que eu gosto. Sou muito bem acolhida, porque ser recebida pode não ser bem, não é? Podiam-me receber aqui quase por, entre aspas, obrigação. Mas não, vocês acolhem a pessoa mesmo que chega aqui. Eu já considero estas meninas todas, já considero isto meu. E tanto que reparei logo na minha casa nova, não é? Neste cenário maravilhoso. E gostou do cenário? Muito, muito. Hoje podia vir de verde, Sara. Temos que combinar, temos que vir as duas. Temos que vir as duas. Para a próxima, quando a próxima surgir, é de verde que vamos vestir. Celeste, foi um prazer tê-la cá connosco. Muito obrigada por ter vindo e contamos consigo numa próxima. Muito obrigada, Sara, e muito sucesso para vocês. Muito obrigada. É sempre um prazer ter cá a Celeste connosco, é sempre um prazer estar consigo. Durante uma hora nós estamos consigo para trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa. E hoje nós aprendemos aqui com a Celeste este livro que é A Viagem, que nós vamos ter o privilégio também depois de sabermos mais por nós acerca do livro, em que a Celeste deu só assim falou acerca de algumas coisas do livro para que nós possamos então ficar com a aguinha na boca para quando o livro sair podermos adquirir e conhecer mais esta história de a vinda dos rebanhos. E aquilo que nós gostamos é que você tenha uma manhã bastante produtiva, bastante agradável. E você está aí desse lado e diz, eu também gostava de ir ao seu programa. Temos todo o gosto em recebê-lo aqui. Os nossos contactos estão sempre a passar em rodapé, através do nosso e-mail. Você pode entrar em contato connosco. Teremos todo o gosto em recebê-lo aqui, com o seu projeto, com as coisas fantásticas que você faz, porque isso é importante para si. Ele com certeza que é importante connosco. E contamos consigo no próximo programa às 10 e mais logo, não se esqueça, fique com o Conversa de Mulheres com as nossas queridas colegas, onde elas vão ter também bastantes temas bastante interessantes para que você passe uma tarde bastante agradável. Já sabe, contamos consigo. Quer saber quem são os convidados do próximo programa? Vá às nossas redes sociais, teremos todo o gosto em lhe dizer quais são. Portanto, já sabe, um beijinho, até amanhã. Tchau, tchau.